Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você pode nos assistir pela internet no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Está aí na tela para você ver. E nós deixamos nosso telefone e e-mail para você interagir e ajudar a fazer a grade de programação aqui da TV Comunitária do Rio. Eu tive o prazer de conhecer Thaís Alves durante as comemorações do Mês da Mulher, onde ela colaborou aqui com a nossa TV comunitária, fazendo algumas entrevistas com mulheres importantes da luta feminina. Mas Thaís é atriz, então eu convidei a Thaís para debater um pouco a situação dos artistas diante dessa conjuntura atual do Brasil. Obrigado, Thaís, pela sua presença. E aí, o que você pode falar do meio artístico que você convive diante dessa situação? Moisés, primeiro, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui de volta na TV comunitária, e agora no lugar de entrevistada, né? Claro, a gente tá fazendo aqui a cidadania faz e acontece, a entrevista é entrevistada, aqui não, a gente não tem... E a gente desempenha vários papéis, mesmo dependendo do que o contexto está pedindo da gente. A gente está num momento super delicado. Você sabe que a gente só consegue conscientizar e só consegue desenvolver e transformar a sociedade através de duas coisas que são cultura e educação. Né? E a gente tem uma conjuntura hoje que agride diretamente tanto o setor da cultura quanto o setor da educação. E da cultura, que é o meu lugar de fala, para a gente, né, já... Hoje a gente não tem mais ministério, tem uma secretaria que ainda não está... até a minha última informação é que não tinha ainda empossado as pessoas que seriam responsáveis por tocar as questões ligadas à cultura dentro da Secretaria de Cidadania. E o governo do Estado, a Secretaria de Cultura do Estado também está bastante inoperante dentro de toda a crise que se avoluma, né? Eu ainda não conheço qual a proposta desse novo governo para a cultura em específica. E agora a gente teve uma alteração na Secretaria Municipal, que entrou uma nova secretária que parece que já abre algumas possibilidades de diálogo, porque a gestão anterior nem diálogo não tinha com a classe. De maneira geral, a classe aqui no Rio de Janeiro, já nas 3 esferas de poder, a gente está completamente afastada do Estado e sem diálogo, sem escuta, sem acolhimento de demanda, sem proposições. E isso, claro, reflete na pouca informação, na pouca possibilidade de desenvolvimento, de transformação, de conscientização, de agregar, de ampliar a nossa sociedade como um todo, né? As pessoas estão sendo cada vez menos impactadas por uma educação de qualidade e pela valorização da produção cultural, para que possa começar a pensar a vida de outra forma e ser agente de transformação, né, que a gente está... Então, vamos para a gente entender. Qual a visão que você tem dessa caracterização do que seria o papel do artista, né, na sociedade, no sentido da educação e da cultura? Ele teria um papel de fazer a polêmica, de trazer novas informações, de interagir para conquistar novas consciências? Qual seria o papel na sua compreensão? Se a gente volta lá para o início, eu sou atriz, meu ramo é teatro, né? Agora eu estou fazendo cinema e TV, mas minha formação é basicamente em teatro. Para o início da proposta do que serviu o teatro, para que serve o teatro é o lugar onde se vê. Teatro vem do grego teatron, que significa lugar onde se vê, é difícil onde se vê. Então, as tragédias, as comédias gregas, que é o primeiro relato que a gente tem de teatro feito na história. Tudo bem, é o teatro grego, embora já tivesse mimes em outros lugares. Mas é como a gente, como ocidental, estuda, né? A gente não tem relato, não tem... Isso já é falta de transmissão de conhecimento, de valorização da produção de cultura mesmo e da história. Mas, enfim, voltando que é o que nos chega na educação ocidental. Na Grécia, a função do teatro era como um espelho, né, da sociedade. A função da arte é ser um espelho para a sociedade, refletir para a sociedade o que atravessa. E dessa forma, o espectador, ouvinte ou qualquer cidadão que está interagindo com aquela manifestação artística, ele tem a capacidade de desenvolver empatia por aquela pessoa que está falando, pelo aquele personagem, pelo aquele cantor, pelo aquele poeta. Pelo aquele tema, né? Pelo aquele tema, e aí pensar sobre ele. Né? É claro que a gente também, como pessoas que somos, a gente imprime no nosso fazer as nossas opiniões, a nossa maneira de lidar com a realidade, a nossa leitura, as nossas histórias passadas, né?
mas basicamente é você conseguir gerar empatia com o público de um tema comum e fazer dessa forma gerar um estímulo ao pensamento, principalmente antes de ir ao debate, ao pensamento sobre aquele tema. Né? Um estímulo à reflexão, que posteriormente a gente intui, a gente intenta que gere ação, que gere transformação materializada, mas assim, nosso primeiro instinto é capturar o outro através da empatia, né? E assim a gente conseguir pensar sobre as coisas que nos afligem. E fazer a atenção, chamar a atenção da pessoa para aquela reflexão. O que vai dar depende. Porque o que vai dar, na verdade, depende de você como cidadão. A comunicação claro. É uma missão receptora. A comunicação tem os dois lados, né? Não é só... ela é mão e contramão, né? Agora, e depende dos repertórios, o de lá e o de cá e tal, etc. Agora, se é essa visão, né, quer dizer, da repercussão e de chamar atenção para temas ou fazer uma reflexão sobre como as coisas acontecem na sociedade, aí entra o papel do Estado, que me parece importante, né, quer dizer, que é das políticas públicas de estímulo a essas reflexões, a atividades de grupos, de cultura, de teatro, cinema e assim sucessivamente. Então, como você relatou aí na sua primeira fala, esses mecanismos estão meio totalmente, vamos dizer, paralisados, né? Sim. Ainda não disseram para que vieram, né? Depois das eleições e tal. E isso tem preocupado, porque isso, obviamente, como perdeu o time, né? Perdeu o movimento que vinha acontecendo, já aconteceu isso no governo do Temer, né? Que caiu muito. Isso você acaba regredindo muito, não? É imensurável, Moisés, o retorno, porque o governo Temer, uma das primeiras ações do governo Temer foi desfazer uma série de ministérios, entre eles o Ministério da Cultura. Naquela época, no golpe de 2016, ainda tinha uma mobilização muito forte em relação ao que estava antes, né? A gente tem um histórico, você estava vindo uma construção com velocidades diferentes, com propostas diferentes, ferramentas diferentes, mas tinha uma construção clara em que direção iria, né? Por exemplo, a legislação toda da Ancine, que é de audiovisual, é muito nova, foi discutida no governo Lula durante o Ministério do Gil. Então, é uma legislação que foi pensada agora. Então, existia uma proposta de pensar a política pública para a cultura, existia essa tensão. Né? Então, quando vem um golpe, a gente entende que vai vir uma proposta contra isso. Então, é claro que a mobilização dos agentes é muito forte. E o Temer consegue, ele revoga a suspensão do Ministério da Cultura, mas aí a gente entra com um ministério que também não é inoperante, ela é pro forma. Mas a própria política de cultura feita pelo Estado não mais existiu, de maneira geral. O Ministério estava lá, mas não mais existiu. Então, na verdade, o que acontece agora, com 2019, é que o Ministério deixa de existir até na forma. Né? Mas, na verdade, a gente já não estava tendo desde o governo Temer. E a classe tem uma outra realidade hoje que na realidade de 2016, uma realidade que já estava sem muito horizonte. Né? A gente não tem muito o que manter, porque também não adianta ter uma luta para manter um ministério apenas fachada, sem políticas públicas realmente efetivas, sem debate com a sociedade, sem capilaridade no acesso aos produtos culturais, entendeu? Sem abarcar toda a complexidade que a sociedade brasileira tem e que as nossas manifestações têm. Porque num projeto, por exemplo, nacional, não pode tomar por... Não tem como tomar uma só manifestação como parâmetro, né? A gente tem um país enorme em termos de território mesmo. Porque tem as regionalidades que são fundamentais. Específicas e que traduzem aquela realidade daquele lugar. E aquela ferramenta que serve para comunicar com aquele povo, não é outra. Não é outra. Não adianta a gente querer centralizar no eixo e achar que assim a gente vai conseguir fazer uma linguagem cultural brasileira única, porque isso não vai existir. A bossa nova toca bem no Leblon, não vai tocar bem no funk. No funk não, desculpa, no morro. Como o funk também, entende? Assim, a gente tem que entender com essas particularidades de cada região, de cada território, e, na verdade, potencializar os territórios a eles mesmos falarem por eles. Né? Porque é isso que precisa. Ninguém precisa dar voz a ninguém. As pessoas sabem falar.
A gente tem que estimular a expressão em todo Agora, mundo. como é que você sente a reação dessa reflexão sua nos artistas mesmo? Você sente que eles estão tentando se mobilizar? Como é que você está preocupada? Qual é a tentativa de mobilização ela existe, né? A gente tem feito reuniões, alguns movimentos estão firmes. Existe aqui no Rio, por exemplo, em contramão, é engraçado, né? Cada movimento em uma direção, ele tem um movimento em outra direção também. Aqui no Rio a gente está vivendo um momento ótimo em relação ao teatro negro, teatro produzido por negros, com as plateias lotadas, uma efervescência de produtos. Teve agora o último prêmio, Michel, que é o prêmio mais importante do teatro no Rio de Janeiro, com a premiação amplíssima para negros, o primeiro diretor negro, a primeira diretora musical a ser premiados por agora, o prêmio de inovação foi para um grupo negro que fez um projeto chamado Segunda Black, né? Que tá acontecendo e tem caminhos sendo abertos e também tem um contraponto de criatividade que cada vez mais a gente está se expressando, a gente entende a urgência e cada vez mais você consegue se expressar com mais o elan, a urgência do trabalho, ele te faz ter mais... Vibração. Fica mais vibrante, né? Como também tem um momento que a sociedade precisa daquilo, a área está aberta para isso, a gente também tem essa lupa em ir e está acontecendo. Mas ainda acontece de uma maneira muito primitiva, porque com verbas próprias, isso aí quem faz, quem pode pagar, quem tem dinheiro para isso, quem tem o privilégio de não precisar pensar o trabalho apenas como modo de sobrevivência, porque você sabe que isso é uma ponta muito pequena da nossa sociedade que tem esse privilégio. Se você não tem uma política pública de fomento, você não tem a profissionalização do artista, você tem a arte e a cultura como lobby, como hobby, e isso não profissionaliza a área, não fomenta a produção, né? As pessoas precisam ter seu dinheiro, sua profissão, ter suas outras atividades e fazem de outra maneira. Então, você acaba ficando também ali numa superficialidade, porque você não consegue se debruçar direito no seu trabalho, verticalmente. E acaba tendo os meios de produção, claro, mantidos na mão de poucos. A mobilização, ela existe, tem essa outra contramão da criatividade, mas tem também para escolher a palavra certa, né? A classe artística, de maneira geral, viveu muito de perto a ditadura, né? As consequências da ditadura. Então, eu sinto que a gente também está meio... E agora? Porque a classe artística também ela é impactada, porque ela é mais sensível, né? Exatamente por esse trabalho de reflexão, de sentir o outro de forma mais profunda, ela também é impactada por esses movimentos bruscos, né, de mudança de rumos, etc. Sim, de uma maneira mais... E então, tem esse momento também de você dar um passo atrás e lidar, como falavam na Semana de Arte Moderna em 22, né? A antropofagia, tudo bem, eu vou deglutir o que está acontecendo no mundo e ver o que eu boto para fora disso. Aí você vê o presidente dizendo que tem que comemorar a ditadura. Essa é a consequência de um país que não investe em cultura e educação. Porque a gente está falando de uma história muito recente. Eu nasci em 83, eu tenho 35 anos, sou considerada relativamente jovem, nasci em plena ditadura, quer dizer, já no finalzinho, né? Eu não tenho memória da ditadura, mas meus pais têm, com certeza. Então, se eu não tenho um investimento em história real, como a Mangueira fez agora, né? A descolonização do pensamento, que é um debate que a gente tem que trazer também. Né? Qual é a história do real do nosso povo, da nossa formação? Qual é a história real do nosso país? E o que a gente ensina na escola? O que as crianças estão aprendendo? Porque hoje a gente vive uma guerra de narrativa absoluta. Hoje todo mundo pode ser emissor de uma narrativa. E existe a complexidade de que é verdade. A tua narrativa, ela dá o teu ponto de vista da história, o teu lugar de fala. A minha pode ser completamente contrária, ou talvez, quem sabe, convergente. Mas já é um outro ponto de vista, todas são válidas, a gente precisa só transitar entre elas, entender quais são os aspectos que a formam. Porque eu entendo a história do descobrimento, a história como tudo foi contado, dos bandeirantes e tal, porque era a narrativa de quem estava
descobrindo, ele está contando a história dele do ponto de vista dele. É irreal? Talvez até fosse real. Do conquistador, né, também. Talvez até fosse real para aquela pessoa bem intencionada que escreveu aquele livro. Né? Mas é importante que a gente tenha consciência crítica e afastamento para poder lidar com essa realidade. Eu até me perdi agora, diga. E qual foi o impacto? Você falou de uma coisa aí maravilhosa, Mangueira. Aqui a TV tem passado até hoje aquele samba da Mangueira, aquela vinheta que eles fizeram, etc. Tal. Como é que você foi impactado por aquele desfile e com a grande vitória? Não. Eu já estava na pós-desfile querendo ter um jeito de poder acessar o desfile no sábado, porque eu sabia que com certeza seria entre as campeões, porque foi um carnaval muito bonito, muito bem feito, que conseguiu trazer essa função da arte de causar empatia, você se identificar e pensar sobre aquilo que estava sendo trazido pelo enredo, né? Para mim, a Mangueira, nesse primeiro momento, é a grande obra artística que a gente já produziu nessa nova era, né? Mesmo, assim, em todos os sentidos. O musical, o samba enredo era maravilhoso, a estética, os materiais, a construção de narrativa, a narração. É lindo, foi incrível. Eu acho que é um acontecimento. É desses acontecimentos que a gente pode transpassar e pensar para onde a gente quer também ir. isso deu, assim, do ponto de vista do estímulo, né, a luta, a manter a mobilização, mesmo diante de todo um quadro adverso, o desfile foi um ânimo assim, para todo mundo, né, porque é uma coisa que teve um impacto enorme. Não se tinha ideia exatamente do que isso seria, e foi campeão, ganhou a premiação lá do jornal, ganhou a premiação entre as escolas, etc. E isso também estimulou muito. E como é que você viu? Porque teve, inclusive, muito marcante a participação da questão dos negros, né? Negros e indígenas, né? Negros e indígenas. Mas também se levantou temas que estão na ordem do dia aí, né? Sim, porque na verdade o maior golpe que a gente sofreu foi em 1500, né? E aí também faça uma escolha nossa em qual a história que a gente quer contar, quer vivenciar, qual a história que nos forma, né? Eu tenho um certo positivismo em relação ao momento. Eu acho que é um momento oportuno para a gente poder se olhar com profundidade. Né? E olhar com profundidade significa resgatar a história... Aproveitar a crise para selar, para sarar as feridas, para poder tirar de vez esse... Você só sara a ferida que você limpa, que você mexe, sangra, dói, mas você está ali cuidando dela e o tempo de sarar ele também existe, né? Então, eu acho que a gente pode fazer isso agora, de uma maneira que talvez a gente não tenha tido interesse, vontade... Ou consciência. Ou consciência antes. O que é mais lindo do desfile da Mangueira, sempre, o que eu achei mais bonito é, por exemplo, a entrevista da rainha da bateria da Mangueira, depois do título. Exatamente, a Evelyn. A Evelyn, que é uma nós colocamos aqui também na TV. Ela falou do resgate da negritude. Da negritude, dos heróis de barracões. O que a Mangueira faz ali é levar a narrativa dos heróis de barracões, das pessoas simples da comunidade, que também é muito o discurso do carnavalesco, que é responsável por aquele desfile, né? Então, você vê que o desfile, ele consegue acessar aquilo, porque as pessoas que estavam levando o desfile, que não é feito por um, nem por dois, nem por três profissionais, né? É um ano inteiro de pesquisa, muito trabalho, eles estavam empoderados daquele tema. É verdade. Eles tinham desenvolvido ali consciência. Então, talvez o maior título da Mangueira tenha sido fazer a comunidade da Mangueira pensar sobre a história do Brasil. E recontá-la, e se sentir empoderada a ponto de recontá-la no maior espetáculo que a gente tem, que é o Carnaval. Você é uma atriz e você foi uma jornalista aqui durante as entrevistas aqui com as mulheres e com toda essa contribuição que a TV procurou dar em apoio à luta da mulher e tal, esse mês. Como é que você vê essa questão da participação da mulher nessa luta dos artistas, da cultura, etc. As pautas identitárias, tanto da mulher quanto LGBTs e indígenas, são pautas que, no ramo da cultura, são muito bem acolhidas, embora também ainda careçam de representatividade, né, que realmente transponha para os espaços de poder e de decisão o que a gente tem na nossa sociedade. Mas a cultura é um meio que está à vanguarda, que realmente acolhe as pautas identitárias
de uma maneira muito mais aberta do que o resto da sociedade, né? Isso sem dúvida, né? E talvez seja ali a nossa condição de fermento, né? De uma maneira geral, a gente acha que a educação é muito importante. Ninguém vai discordar, ninguém vai chegar aqui numa entrevista ou em qualquer uma conversa de bar discordar que a educação é importante para a formação de uma sociedade. Mas cultura as pessoas discordam. Elas ainda se tem uma visão do Brasil de que cultura pode ser supérfluo, pode ser jogado fora. Não existe. Cultura é a lente com a qual você vê o mundo. Né? Isso, você não pode, se você não tem lente, se você não tem olhos, você não vai enxergar. Né? Então, tem uma série de códigos em comuns, é muito mais imbricado, é tudo, é infraestrutura. É como que a gente senta aqui, como é que a gente liga a luz elétrica, como é que eu uso meu telefone celular, como é que eu descarto o meu lixo, qual a minha relação, tudo isso é cultura. E a gente não tem essa visão. Não tem isso. E a gente precisava dar uma olhada nisso com mais carinho mesmo para poder também alcançar construções que a gente não alcançou ainda, né, Moisés? A gente veio de um período muito forte da ditadura aqui no final dos anos 80, aí teve a redemocratização, ou seja, em pouquíssimo tempo já estamos muito próximos de retornar aquele passo. Então, o que a gente não fez nessa era, que não aproveitou o nosso avanço, que não nos fez ir além, e a gente vai ter que dar esse passo para trás. Então, agora eu deixei para o final, viu, Thaís? A gente está caminhando para o final aí da entrevista, que é essa questão da comunicação. Né? Nós estamos aqui numa TV comunitária, aqui a cidadania faz e acontece, aqui é uma emissora dos movimentos sociais para fazer essa reflexão e para apresentar, dar espaço, etc. Sofremos com muita dificuldade para fazer isso, mas estamos tentando cumprir o nosso papel já há quase 23 anos. Em outubro fazem 23 anos. E uma das reflexões nesse período aí dos governos populares foi exatamente essa questão da comunicação. Como é que os instrumentos de comunicação, os meios de comunicação pudessem ser acessados por todos os segmentos, etc., que é a democratização. E, do ponto de vista dos artistas e da cultura, como é que você analisa esses meios de comunicação? Eles estão cumprindo o seu papel? Mas, qual que é o papel dos meios de comunicação? Porque essa é a pergunta que tem que saber, tem que pensar. Eu deixo para você. A gente está vivendo uma revolução da comunicação no sentido de que antes tinha o canal era mais restrito, os emissores eram poucos e falavam para muita gente, que era da comunicação de massa. Hoje a gente tem uma pluralidade de emissores que se falam para ninguém, às vezes. Né? Alguns ainda continuam conseguindo falar para muita gente, outros para poucos, outros para nenhum. E acho que é difícil a gente avaliar a coisa que a gente está vivendo, né, Moisés? É claro que daqui a 10 anos vão ter teses incríveis sobre a revolução de comunicação que a gente está vivendo hoje, que é pelas redes sociais e pelos memes e pelo WhatsApp, etc. e tal. Uma eleição acabou de ser decidida dessa forma. Acho que ainda é cedo, a gente tem muita coisa sendo dita, tem muitos intelectuais se debruçando sobre esse estudo, mas, de maneira geral, a gente tem que entender que são outros códigos mesmo que estão se estabelecendo, né? E que a gente está aprendendo a lidar com eles, aprendendo a escutá-los e aprendendo a falar usando eles. E aí é um momento difícil, porque tudo que você conhece tem uma amplitude que já é limitada, que você já sabe. E a gente precisa de novas ferramentas agora, né? A gente precisa realmente renovar as ferramentas. E o que é novo demais e a gente não está sabendo usar. Talvez o Bannon esteja sabendo usar melhor que a gente. E a gente não esteja escutando também como é que está funcionando, claro. Porque também, o conteúdo é nós que produzimos. Mas também porque, do ponto de vista do controle social, né, dos meios, da consciência da sociedade sobre os meios, a legislação de rádio, a legislação de TV, é uma legislação bem que existe. Esses novos meios, em particular a internet, né, ela está destruindo vários meios existentes, mas também a sociedade ainda não conseguiu se debruçar no devido tempo e no devido conteúdo, no sentido de fazer com que aquilo minimize as suas maldades.
Porque o que aconteceu nas eleições é a utilização de forma contra os interesses da democracia, por exemplo. Sim, sim. Porque se você controla o que cada pessoa faz, por exemplo, na internet, você faz um perfil da pessoa. E aí você despeja na eleição uma mensagem dirigida. É o uso comercial, database, que é usado para comercialmente, agora está sendo usado para fins de controle social. Para acabar com a democracia. Não, e qual é o regime que usa comunicação como forma de controle social? Nesse nosso papo você falou, aí então qual é o efeito, né, da arte? Júnior Pati, qual é o efeito? Ele diz, o efeito eu não sei, o efeito é o espectador que vai decidir o que vai fazer com aquela informação que ele escutou. Agora não, a comunicação está sendo usada com um efeito muito direcionado. Já era, mas existe na nossa formação a ilusão de realidade, de que desde a abolição da escravatura, que o escravo continuou sendo escravo, mas teve uma parcela que sentava na mesa com o senhor e não era mais escravo, mas ainda trabalhava para viver, para morar, para comer. Era um regime igual, só que você era livre. Então existe essa ilusão de como a coisa acontece. Antes, o controle social pelos meios de comunicação de massa ele existia. Só que numa ilusão de que você poderia optar. Hoje é muito mais agressivo, muito mais massivo e tem efeitos muito mais rápidos. Eles simplesmente surgem. É uma coisa que está aqui no celular agora. Você ouviu uma coisa agora, você já passou, milhões de pessoas já escutaram e é muito novo mesmo. Acho que a gente tem que ter humildade de dizer, a gente não está entendendo, vamos parar um pouquinho, vamos respirar e refazer uma estratégia. Isso. Thaís, muito obrigado aí pela sua presença. Obrigada a você também. Obrigado pelo trabalho que você nos ajudou a fazer do Dia da Mulher, do mês da mulher aqui na TV Comunitária. Disponho. E queríamos agradecer a você a paciência e a audiência num debate aqui realizado pelo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você pode acessar a gente pela internet no www.tvcomunitaria.rio. O telefone e o e-mail está aí na sua tela para você interagir com a gente. Obrigado e até um próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.